Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, vamos ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 15, objeto de conhecimento, Roma Antiga, detalhamento, a Pax Romana, a religião romana, o advento do cristianismo. Vamos continuar falando sobre Roma e dessa vez sobre a fase do Império Romano. Beleza, galera? Então, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Hoje estamos, então, na frente do Coliseu. Gente, falaremos mais uma vez sobre a história romana, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais fascinantes da história. A ascensão de Roma, da monarquia romana, posteriormente da República Romana e também sobre o Império Romano. E a gente sabe que uma das características mais marcantes, por assim dizer, de Roma é justamente a extensão territorial. Como Roma se transformou em um império suntuoso e de grande proporção territorial. Gente, estamos falando então do início do Império Romano, quando, lá no ano de 27 a.C., Augusto César assume o poder como imperador romano. E nessa fase, gente, a principal característica da administração do César Augusto é justamente a Pax Romana. Professor, afinal de contas, o que vem ser essa Pax Romana? Quais os principais pontos, as principais características que marcaram tanto o governo do César Augusto, que viria a ser o imperador divinizado, como também os outros imperadores que o sucederam, até basicamente a morte de Marcos Aurélio, lá no ano de lá no ano de 180 depois de Cristo. Olha só, gente, esse período de grande prosperidade só pôde ser como é de fato graças à Pax Romana, que é um sistema administrativo que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então vamos a ela. O que foi a Pax Romana? Olha o que o texto fala pra gente. A Pax Romana, a gente fala Pax, até porque paz em latim é justamente Pax, tá, gente? É o nome que se dá a um período da história romana marcado por uma aparente paz e por uma prosperidade econômica considerável que fortaleceu o poder de Roma sobre as suas províncias, sobretudo as mais distantes. Galera, quando a gente fala paz na Pax Romana, não é um período sem guerras ou sem ameaças de revoltas dentro dessas províncias. Gente, a própria província da Palestina, que viria a ser onde Jesus Cristo veio nascer, ele era uma província que tinha ali grandes turbulências, por assim dizer. E essas turbulências, elas eram sufocadas graças à presença das legiões romanas. E uma das características dessa Pax Romana é a presença das legiões romanas nessas províncias, principalmente nas mais distantes. E essas províncias, galera, e essas legiões, galera, elas meio que asseguravam essa Pax Romana e também um conjunto de mecanismos, galera. Esses mecanismos, sim, foram fundamentais ali justamente para que essa aparente Pax e prosperidade pudesse ser duradoura. Olha o que a gente fala para a gente. Nesse período específico, aconteceu durante a transição da República para o Império e estendeu-se por aproximadamente 200 anos. Como eu falei, um dos marcos ali do fim da Pax Romana foi a morte do imperador Marco Aurélio, ou Marcos Aurélio, justamente lá no ano de 180 depois de Cristo. Muitos historiadores acreditam, basicamente, que foi após a Pax Romana que iniciou ali a crise do Império Romano, a decadência do Império Romano, que vai ali culminar na sua queda depois das invasões bárbaras. Vamos prosseguir o texto. Vamos lá, gente. O significado do termo Pax Romana, escrito em latim, idioma oficial do Império Romano, é justamente a paz, paz romana, gente. Mais uma vez, graças ali às ações administrativas
e principalmente a presença de legiões romanas nas províncias mais afastadas, é que de fato a gente pode ver uma aparente paz e prosperidade dentro do Império Romano. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Principais características da Pax Romana. Durante seu reinado, uma das maiores preocupações de Otávio Augusto, que viria a ser Augusto César, tá, gente? Muito embora ele não fosse Júlio César, ele foi justamente um dos afilhados, apadrinhados do próprio Júlio César. Otávio Augusto, que viria a ser César, ou Augusto César, tá, gente? O Augusto é um título que ele vai adquirir após tornar-se imperador do Império, era garantir o controle sobre as regiões mais distantes do Império Romano, que haviam sido conquistadas a partir da guerra. Galera, uma das grandes forças que faziam com que o Império Romano fosse tão grande, tão vasto e tão suntuoso, o que realmente bancava o Império Romano eram as guerras. Gente, a economia romana ela era baseada em guerra, através de quê? Eles conquistavam a priori escravizados, olha só, gente, como também conseguiam ali regiões que pagavam impostos para Roma. Então, esse mecanismo de expandir o domínio territorial foi uma das formas de próprio Roma se manter ali poderosa. Mas a partir do momento que era preciso administrar esse vasto império, aí que esse sistema administrativo começa a entrar. E um dos principais mecanismos foi justamente o processo de aculturação desses povos. Fazer com que esses povos tivessem, aos poucos, incorporado a própria cultura romana. Mais uma vez, vamos pegar o exemplo ali do Jesus Cristo, voltando para mim aqui. Jesus Cristo, que viveu ali na época da Pax Romana, ele foi morto pelo Império Romano, justamente porque pregava uma religião ou uma forma de culto que era diferente da que estava sendo imposta por Roma naquele momento. Então a gente vê que esse processo de aculturação foi também um dos mecanismos que a administração romana encontrou de manter aqueles povos, daquelas regiões, aquelas províncias sob o seu domínio. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Falei para vocês sobre a aculturação. O que vem ser essa aculturação, professor? O projeto de aculturação consistia basicamente em transmitir os valores culturais de Roma para as províncias dominadas, como forma de mantê-las integradas ao império e assim satisfeitas. Dentro desse projeto, os romanos começaram a transmitir seu idioma, a sua cultura, a sua política, sua arquitetura, sua crença religiosa, entre outros. Quer dizer, um dos pontos fundamentais era a própria expansão do idioma. Inclusive, galera, muitos idiomas nasceram através da mistura, por assim dizer, da união entre o próprio latim com os idiomas falados naquela região. Nasceu, então, as chamadas línguas latinas. Olha só, gente, e que coincidência. O próprio português, gente, é uma língua latina, tá, gente? Uma língua que deriva ali de um tronco linguístico, que é justamente o latim. Por que aconteceu isso, professor? Porque foi uma forma que os romanos encontraram justamente de dominar aqueles povos, de facilitar o seu domínio, impor a sua cultura, que muitas vezes eram os seus costumes, a sua crença religiosa e também o seu idioma, sua língua, o seu falar. Dentre essas aculturações, a gente vê o surgimento das chamadas línguas latinas, como o português, o espanhol, o francês e o próprio italiano, que são consideradas ali línguas latinas, que surgiram a partir do processo de aculturação. Vamos adiante, gente. Próximo ponto para a gente entender a questão da Pax Romana era justamente a presença das legiões romanas. Muito embora, galera, o texto fale para a gente de período de Pax Romana, não era basicamente a paz em todo lugar, tá, gente? Existiam, sim, conflitos, rebeliões, inúmeras rebeliões
nas províncias dominadas ali pelo Império Romano, e essas rebeliões, galera, elas eram sufocadas justamente pela presença das legiões romanas, tá, gente? E importantíssimo a gente ter isso em mente, tá, gente? As legiões romanas, elas sufocavam as revoltas que, porventura, pudessem ocorrer em alguma província romana. Vamos adiante com o texto, vamos lá. A presença das legiões romanas. A transmissão da cultura romana era realizada a partir da presença das legiões romanas e estacionadas estrategicamente nessas regiões. Caso ocorresse alguma discussão, alguma forma de não aceitar a aculturação romana, nesse momento as legiões romanas, tá, gente, perdão, elas surgiam justamente para garantir esse processo. Vamos adiante, tá, gente? Vamos conhecer um outro ponto, um próximo ponto que basicamente marca o processo de aculturação e também nesse momento da Pax Romana. Justamente, galera, a presença e a construção de estradas e arquedutos, justamente para fazer com que a população dessas regiões se sentissem, basicamente, alcançadas ali pelo poder romano. Estradas e arquedutos. Diversas medidas eram tomadas com o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico dessas regiões, além de ser desenvolvida toda a infraestrutura para garantir a melhoria da qualidade de vida, como estradas e arquedutos. Trouxe para vocês aqui uma imagem de um arqueduto. Professor, o que é um arqueduto? Para que serve um arqueduto? Justamente, galera, para transportar água de um local para o outro. Gente, existia todo um sistema de encanamento, prestem atenção, que possibilitava justamente a água nas casas das pessoas naquele momento. Esse sistema de transporte de água ele foi bastante famoso. E dentro da própria Roma, gente, grandes obras foram construídas, o próprio Panteão Romano foi construído nesse momento de grande paz e prosperidade para Roma. Muitos historiadores, inclusive, consideram o período da Pax Romana como grande apogeu da história romana, tanto que a prosperidade que surgiu nesse momento. Mais uma vez, graças, basicamente, à exploração das províncias. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Outra característica, galera, da paz romana foi o processo de intimidação. Quanto à aculturação e à política de desenvolvimento econômico e de infraestrutura não conseguiam os resultados desejados, as tropas romanas cumpriam seu papel de intimidação dos locais. Olha só, gente, quando o processo de aculturação, que era basicamente voluntário, por assim dizer, e também as obras de infraestrutura não davam certo por um motivo ou outro, as províncias continuavam se rebelando, o que acontecia era a intimidação por parte das legiões romanas. Portanto, galera, essas características marcaram o período da chamada Pax Romana, que nada mais é do que vários mecanismos de administração do Império que garantiram ali, por que não dizer, uma aparente paz para Roma e também um período de grande prosperidade. Mas, professor, e em relação às crenças romanas, professor, que eles tentavam transmitir, por assim dizer, para outros povos? Era um conjunto de crenças, galera, baseadas ali no politeísmo, ou seja, na existência de vários deuses dentro ali de um panteão, o chamado Panteão Romano, que era basicamente crenças derivadas de outras crenças que já existiam. O que a religião romana bebeu muito na fonte foi da religião grega, tá, gente? Tanto que muitos dos deuses do panteão romano eram semelhantes aos deuses do panteão grego. O próprio Júpiter, que é considerado um dos mais poderosos deuses do panteão romano, ele era representado ali por Zeus, que era deus da mitologia grega, assim como outros deuses, gente. Antes, gente, do advento do cristianismo, que a gente vai entender em um próximo momento, que foi, a partir de um certo momento, considerado ali uma religião oficial do Império Romano, a principal religião era a religião politeísta, ou seja,
uma religião com vários deuses. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Religião romana, galera. A religião da Roma Antiga foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Principais características, tá, gente? Vamos lá. Características da religião romana. Ela era antropomórficas, ou seja, os deuses eram semelhantes fisicamente aos seres humanos, e politeísta. Quando eu perguntar na prova de vocês as principais características da Roma Antiga, vocês vão lembrar, opa, o professor falou pra gente que elas eram antropomórficas. O que é isso, professor? Os deuses ali, em relação ao seu corpo, tinham a semelhança com os seres humanos. E também era politeísta. O que significa isso, professor? Poli, vários, teísta, deuses. Elas acreditavam na existência de vários deuses. Diferente do judaísmo e do islamismo, que eram monoteístas, ou seja, acreditavam na existência de um único Deus, a religião romana tinha crença em vários deuses. Portanto, a gente vai começar a conhecê-los a partir de agora. O primeiro que trago para vocês é justamente o Júpiter, que para o grego era o mesmo que os Zeus. Essa incorporação, essa aculturação também que Roma passou ao longo de sua história, ao longo de sua formação e de sua colonização, fez com que ele também abraçasse ali um pouco dos deuses do panteão grego. Júpiter era o deus romano do dia, comumente identificado como o deus grego Zeus. Filho de Saturno e de Cibele, ao nascer foi doado pela irmã às ninfas da floresta em que habitava para que não recebesse o mesmo castigo dos seus outros irmãos, do pai, que não queria dividir, galera, naquele momento o poder com o seu filho, que seria justamente o Júpiter. Quando cresceu e descobriu seu passado, voltou à morada de seus pais para libertar seus irmãos e lutou contra o pai e venceu, casando-se com sua irmã Juno. Gente, essa história, ela assemelha-se muito, galera, com a história ali de Zeus, que lutou contra os titãs na chamada guerra mitológica, guerra dos deuses contra os titãs. Como eu falei para vocês, muitas das tradições gregas foram incorporadas ali à religião romana. Vamos à segunda deusa, que era justamente a Juno, que na mitologia grega corresponde ali a Hera. Juno, também conhecida como Hera, na mitologia grega, é a esposa de Júpiter e rainha dos deuses, galera, protetora do casamento, das mulheres casadas, das crianças e dos lares, e é representada, galera, geralmente por um pavão. E é uma das deusas mais cultuadas ali dentro do panteão romano. Vocês estão vendo que muitos dos deuses, os deuses mais importantes do panteão romano, inspiram-se ali nos deuses da mitologia grega. Estamos vendo aqui, trouxe para vocês contemplarem um pouco da estátua de Juno, que também pode ser interpretada como a Hera da mitologia grega. Vamos à próxima entidade, a próxima divindade que trago aqui para vocês, é justamente ali a Diana, tá, gente? Que tem como seu representante grego, simboliza a Ártemis, que nada mais é do que uma deusa da lua, gente, e tem como irmão gêmeo, tá, gente? O Apolo, o deus do sol. Se Ártemis é a deusa da caça e a deusa da lua, Ártemis, que na mitologia romana é a Diana, tá, gente? O Apolo, que é o seu irmão, representa ali o sol. E essa deusa, galera, aqui do panteão romano, ela protegia os caçadores, tá, gente? Era a deusa da caça, protegia as cidades, protegia os animais, as mulheres e também era muito cultuada dentro ali do panteão romano. Trago para vocês aqui a figura da mesma, da deusa grega Ártemis, representando ali a deusa romana Diana. Beleza, gente?
Vamos conhecer mais um deus, um dos mais cultuados dentro ali da nobreza, dos plebeus romanos, que era justamente o Baco, tá, gente? O Baco que tinha como seu, digamos, representante romano, o Dionísio. E qual era a função do Baco? O Baco era deus de quê, professor? Era o deus do vinho, da festa, de tudo que era farra, simbolizava ali o culto ao deus Baco. Baco era filho de Júpiter, tá, gente? E da mortal Semele, ou seja, ele era um filho de um deus como a mortal, ou seja, ele era um semideus que se transformou, obviamente, em um deus do panteão romano. Deus do vinho representava seu poder embriagador e influenciava tanto para o bem como para o mal, tá, gente? Ele era o promotor de civilizações, ele também era legislador e amante da paz. Dionísio era o seu nome dentro da mitologia grega. Então a gente está vendo que vários deuses, os mais importantes, os mais emblemáticos deuses do panteão romano, eles têm o seu símbolo, o seu representante dentro também da mitologia grega. Aqui trouxe para a gente contemplar um pouquinho ele, o Baco, considerado um dos deuses mais cultuados dentro do panteão romano, justamente porque ele simbolizava ali a bebida, a embriaguez, a farra e, por que não dizer também, a própria luxúria. Outro deus que a gente vai representar agora é uma deusa, e o Estitia representava ali a justiça e tinha como representante no panteão grego Nêmesis, tá, gente? Representava a justiça, era a deusa romana que personificava a própria justiça, tá, gente? Correspondia na Grécia a Nêmesis, difere dela por aparecer com os olhos vendados, simbolizando a imparcialidade e a igualdade dos direitos. Vocês devem lembrar, tá, gente, que diversas vezes a Nêmesis ela apresenta a figura com uma balança, tá, gente? Justamente para julgar, e também os seus olhos vendados. Professor, eu já vi algumas vezes, inclusive no próprio Brasil, dentro de Brasília, representando ali na frente dos tribunais de justiça, essa deusa sentada ali, tá, gente? Vendada, porque segundo a crença, ela não deve ter julgamento. Então, esses olhos vendados justamente significa que ela não deve olhar para a pessoa, julgar a aparência, e sim julgar com justiça, tá, gente? Ela é considerada uma das deusas também mais cultuadas do panteão romano, e tem a sua representante grega, que é justamente a Nêmesis. A gente conheceu muito do panteão romano, da religião romana, vimos as principais características, mas é interessante a gente citar que ali também, dentro do Império Romano, surge uma nova religião, que a priori, galera, ela foi perseguida, mas com o tempo ela passa a adquirir bastante privilégio, justamente porque pregava algo que muitos consideravam revolucionário, que é a ideia de salvação. Gente, a ideia de salvação que o cristianismo traz naquele momento, ela é revolucionária, tá, gente? Porque nesse momento, grande parte das pessoas que viviam ali à margem da sociedade tinha uma expectativa de vida baixa, tinha uma vida sofrida, e quando surge uma religião que promete a salvação, a remissão dos pecados e também um lugar pós-mortem, onde a pessoa pode usufruir de benécias, obviamente que essa religião ela vai começar a ser vista com bons olhos pelas classes menos abastadas ali do Império Romano. E eu estou falando, gente, do cristianismo, que surge ali durante a Pax Romana, que aos poucos vai se espalhando e ganhando cada vez mais adeptos. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o cristianismo, tá, gente? O cristianismo surge na Palestina, região sob domínio romano, desde 64 a.C. Tem como origem a tradição judaica de crença da vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem. Só um detalhe, tá, gente? Os judeus,
eles meio que não aceitaram ali o Messias apresentado pelos cristãos. Então, gente, o que aconteceu? O cristianismo deixou de ser algo exclusivo ali da Palestina e, graças aos seus discípulos e apóstolos, eu destaco o apóstolo Paulo, que viria a ser São Paulo, que começou então a levar a palavra cristã para outros povos, tá, gente? E aos poucos, tá, gente? O Paulo, que era cristão, começou a plantar a sementinha do que viria a ser o cristianismo, essa religião que é predominante, muito importante até nos dias de hoje, tá, gente? Posso dizer que é a religião mais aceita dentro aqui do mundo ocidental. Vamos ao texto, tá, gente? Vamos lá, galera. Quais os motivos para os romanos, para as perseguições religiosas no Império Romano? A gente está vendo que nesse momento, galerinha, os romanos estão perseguindo os cristãos. De início, o cristianismo era apenas uma entre outras religiões que existiam no Império, mas à medida que se espalhou e deixou de ser uma religião de classes baixas, passou a constituir uma ameaça à paz social e, mais tarde, ao próprio poder imperial. Os cristãos recusavam-se a participar das celebrações coletivas, não prestavam culto aos deuses de Roma e ao imperador e, portanto, eram encarados como suspeitas e hostilidade pela generalidade dos cidadãos romanos. Logo, não era só um problema religioso, mas, sobretudo, um problema político. Galera, voltando aqui para mim, tá, gente? Por que os cristãos eram perseguidos a priori dentro do Império Romano? Vamos voltar à questão da Pax Romana e também do processo de aculturação. Gente, uma religião de caráter cristã, de caráter que vinha ali pregando algo tão diferente do que o Império Romano acreditava naquele momento, ela deixou de ser apenas uma religião subalterna, por assim dizer, e passou a ser uma questão de ameaça à própria estrutura do Império Romano. E a gente vai ver posteriormente que esse próprio Império Romano vai começar a incorporar os preceitos cristãos dentro das suas próprias crenças, até chegar ao ponto do Império do cristianismo, que viria a ser a Igreja Católica Romana, deixar de ser uma religião perseguida e passar posteriormente a ser uma religião perseguidora daquelas crenças que não se enquadravam ali nos dogmas romanos e, por que não dizer, nos dogmas católicos, cristão-católico. Tá, gente? Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Seja como for, os imperadores romanos acabaram por compreender que combater os cristãos era muito mais perigoso do que aceitá-los, o que veio a ser reconhecido pelo imperador Constantino lá no ano de 313 a.C. Gente, a figura de Jesus Cristo dentro da história romana e também da nossa história, ela é tão importante que a própria temporalidade, o calendário que a gente utiliza hoje, inclusive continuou utilizando nos dias atuais, ele é dividido em antes e depois de Cristo, tá, gente? Tão emblemático que essa figura foi, a figura de Jesus Cristo foi, que a gente costuma, gente, dividir as datas, o calendário, em tudo que vem antes e depois de Cristo. E esse momento que a gente está estudando e compreendendo, o momento, o período da Pax Romana, ele é justamente o período do surgimento, do nascimento e da morte de Jesus Cristo, bem como ali o surgimento dos primeiros cristãos. O Império Romano compreendeu que a perseguição dessa religião acabava fortalecendo ainda mais, aos poucos foi ganhando mais adeptos e mais adeptos, até chegar ao ponto em que o próprio imperador resolveu abraçar a religião e torná-la como religião oficial do Império Romano. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente se despede por aqui.